Eles te ensinaram a olhar para o efeito, nunca para a causa. A culpar a si mesmo, nunca o jogo. Disseram que era amor quando era controle. Disseram que era sensibilidade quando era poder. Disseram que era confusão emocional quando era vantagem calculada. Nada aqui é sobre ódio. É sobre lucidez. Sobre enxergar o que acontece quando ninguém está performando virtude. Ela nunca vai te dizer isso de forma direta. Não porque não saiba, mas porque sabe demais. Existe uma distância enorme entre o que é mostrado e o que é vivido, entre o discurso moralizado e o comportamento real quando ninguém está olhando. O primeiro erro de quem tenta entender as mulheres é acreditar no que elas dizem sobre si mesmas. O segundo é achar que isso é exclusivo delas. Não é. Mas nelas, essa contradição é mais refinada, mais socialmente aceita, mais protegida por camadas de narrativa, emoção e justificativas que parecem nobres, mas não são inocentes. Desde cedo, a mulher aprende que poder não se exerce pela força direta. Aprende que força bruta é punição, não vantagem. Então ela desenvolve outra coisa: leitura social, manipulação emocional, controle indireto. Isso não é uma conspiração consciente, é adaptação. Quem sobrevive aprende a jogar com as ferramentas que tem. Enquanto o homem é incentivado a confrontar, a mulher é treinada a contornar. Onde ele avança em linha reta, ela aprende a dobrar o caminho. Onde ele se expõe, ela se protege. Onde ele perde tudo em uma aposta, ela fragmenta o risco em 1000 pequenas decisões. O que ninguém te conta é que essa habilidade vira com o tempo um instinto. Não é calculado no sentido frio que você imagina. É automático. Ela sente antes de pensar. Sabe quando recuar, quando provocar, quando recompensar, quando punir. E faz tudo isso mantendo a aparência de inocência, porque a verdadeira arma não é o ato, é a interpretação do ato. Quem controla a narrativa controla o julgamento. Quem controla o julgamento controla o poder. Existe uma crueldade silenciosa nisso. Não a crueldade caricata, explícita de vilões de filme. É uma crueldade limpa, emocional, que não deixa marcas visíveis. Ela se manifesta quando alguém é descartado sem explicação, quando expectativas são alimentadas apenas para manter controle, quando a atenção é usada como moeda e retirada como punição. E o mais perverso, muitas vezes ela realmente acredita que não fez nada de errado, porque no mundo interno dela, tudo foi reação, nunca ação. Tudo foi resposta, nunca ataque. O homem que não entende isso vive confuso. Ele tenta lógica onde existe dinâmica emocional. Tenta coerência onde existe adaptação constante. E quando questiona, é acusado de exagero, insegurança ou imaturidade. Essa inversão é poderosa. Ela transforma quem sofre em culpado e quem controla em vítima. Não por maldade consciente, mas porque o sistema inteiro favorece essa leitura. A sociedade protege quem chora melhor, não quem aguenta mais. Há um padrão que se repete: atração pelo que gera tensão. Estabilidade é confortável, mas não é excitante. Previsibilidade é segura, mas não desperta desejo profundo. O que estimula é o risco emocional controlado, a sensação de perda possível, a ameaça de ausência. E quem aprende a dosar isso passa a comandar o jogo. Muitas mulheres aprendem cedo que o homem que sofre é o homem investido. E o homem investido é o homem previsível. Previsibilidade, nesse contexto, é poder nas mãos erradas. Por isso, o discurso público nunca bate com o comportamento privado. Publicamente, ela defende bondade, sensibilidade, abertura emocional. Privadamente, responde com mais intensidade ao homem que não se entrega totalmente, que não explica tudo, que não pede permissão emocional. Isso não é hipocrisia pura. É uma divisão entre o que mantém a imagem social e o que satisfaz o instinto. E quase ninguém tem coragem de admitir que instinto não liga para a moral. A crueldade aparece quando esse jogo é jogado sem responsabilidade. Quando alguém é mantido preso não por amor, mas por conveniência emocional. Quando migalhas são oferecidas apenas para evitar que o outro vá embora. Quando o afeto vira ferramenta e não vínculo. O mais irônico é que quando confrontada, ela realmente se sente injustiçada. Porque na cabeça dela, ela só estava sentindo, nunca manipulando. Sentir nesse caso vira álibi. Quem observa de fora vê padrões claros, aproximação intensa seguida de distanciamento, promessas vagas, futuro insinuado nunca confirmado, ciúme provocado, depois negado. Tudo isso cria um ambiente de instabilidade que mantém o outro em alerta. Alerta cansa, mas vicia, porque o cérebro confunde alívio com prazer. E toda vez que a tensão diminui, o vínculo se fortalece, mesmo que seja um vínculo doente. Nada disso significa que mulheres sejam monstros. Significa que são humanas em um sistema que recompensa certas estratégias.
A diferença é que essas estratégias raramente são nomeadas. Elas ficam escondidas atrás de palavras bonitas, discursos terapêuticos e justificativas emocionais. E quem aponta isso é tratado como ressentido, amargo ou perigoso, porque revelar o jogo sempre ameaça quem está ganhando. O erro fatal do homem é achar que sinceridade gera reciprocidade automática. Não gera. Muitas vezes gera desprezo silencioso, porque transparência excessiva elimina mistério, e mistério é tensão. Tensão é atração. A mulher que diz querer um homem totalmente aberto muitas vezes responde com menos desejo quando ele realmente é. Não porque ele fez algo errado, mas porque ele tirou dela o espaço de leitura, interpretação e controle. Sem isso, o jogo perde graça. Existe uma verdade desconfortável aqui. Poder emocional raramente anda junto com pureza moral. Quem tem poder aprende a usá-lo. Quem aprende a usá-lo começa a normalizar o uso. E quem normaliza raramente se vê como cruel. Se vê como esperto, adaptado, sobrevivente. É assim que sistemas se perpetuam. Não com vilões declarados, mas com pessoas comuns fazendo o que funciona para elas. Essa é a parte que ninguém quer ouvir, porque quebra a fantasia da igualdade emocional idealizada. Não somos iguais na forma de amar, desejar ou controlar. Fingir que somos só cria mais confusão, mais frustração e mais ressentimento. Entender o jogo não é odiar quem joga, é parar de ser jogado sem saber. E isso é só o começo. Se você acha que isso já é desconfortável, é porque ainda não chegamos onde realmente dói. O que realmente dói não é a constatação do jogo, é perceber o quanto ele é antigo, repetido e previsível. E ainda assim continua funcionando. Funciona porque toca em algo profundo, a necessidade humana de validação. A mulher aprende cedo que validação é moeda. Aprende que pode oferecê-la em doses pequenas, estrategicamente distribuídas e retirar no momento certo. Não como um plano maligno, mas como um reflexo aprendido. Quem recebe atenção aprende a buscá-la. Quem controla a atenção aprende a comandar. Existe uma diferença brutal entre interesse e investimento. Interesse é curioso, leve, reversível. Investimento dói perder. Quanto mais alguém investe emocionalmente, mais tolera incoerência. E quem percebe isso, consciente ou não, passa a testar limites. Um atraso aqui, um silêncio ali, uma resposta fria depois de um momento quente. Nada grande o suficiente para romper, tudo pequeno o bastante para ser desculpável. Esse vai e volta cria dependência emocional. Não porque o vínculo é forte, mas porque o terreno é instável. A crueldade verdadeira aparece quando a instabilidade vira método. Quando a confusão do outro não é um efeito colateral, mas uma ferramenta. A mulher que faz isso raramente se vê como manipuladora. Ela se vê como confusa, sensível, em dúvida, e essa autoimagem a protege. Porque quem se vê como vulnerável nunca se vê como agressor, mesmo quando está destruindo alguém por dentro. O homem, por outro lado, é ensinado a assumir culpa, a questionar a si mesmo, a procurar onde errou. Então ele revisita conversas, relembra gestos, analisa cada palavra. Enquanto isso, ela segue em frente, muitas vezes sem sequer entender por que ele ficou para trás. Não porque seja fria, mas porque já extraiu o que precisava daquele vínculo. Validação, atenção, reforço de valor próprio. Quando isso acaba, o resto perde importância. Há um ponto que quase ninguém menciona. A excitação feminina não é linear. Ela cresce com contraste, com ausência seguida de presença, com ameaça seguida de alívio. Por isso, homens estáveis demais, disponíveis demais, previsíveis demais, acabam sendo vistos como seguros, mas não desejáveis. Segurança é abrigo. Desejo é risco controlado. E quem oferece apenas abrigo raramente desperta fome. Isso cria um paradoxo cruel. O homem que age com integridade emocional é punido com indiferença. O homem que dosifica afeto, que não se explica completamente, que mantém uma distância estratégica, é recompensado com interesse. Não porque ele seja melhor, mas porque ele ativa mecanismos mais antigos. Mecanismos que não passaram pelo filtro da moral moderna. Mecanismos que não se importam com discursos bonitos. Quando uma mulher diz que quer alguém emocionalmente disponível, quase nunca quer dizer totalmente acessível. Quer dizer alguém que ela possa acessar quando quiser. Existe uma diferença enorme aí. A disponibilidade sob controle é excitante. A disponibilidade incondicional é sufocante. E quando isso não é entendido, surgem as acusações. Ele mudou, ele ficou frio, ele não é mais como antes. Não é mudança, é ajuste de poder. A crueldade maior é que muitas vezes ela realmente sofre também. Porque esse jogo não gera paz, gera estímulo, gera movimento, mas não gera segurança real. Só que entre paz e estímulo, o instinto escolhe estímulo. A paz parece tédio,
E o tédio, para quem aprendeu a medir valor pelo impacto emocional que causa nos outros, soa como morte simbólica. Existe um momento específico em que tudo se inverte, quando o homem percebe o padrão, quando ele para de reagir automaticamente, quando ele não corre atrás do silêncio, quando ele não tenta resolver o que não foi criado por ele. Nesse momento, algo quebra. Ou ela aumenta o jogo, intensificando provocações, ou perde o interesse, porque o controle foi ameaçado. E controle, uma vez sentido, é difícil de abrir mão. Não se trata de demonizar mulheres. Trata-se de retirar o véu da ingenuidade. Homens também manipulam, mas costumam fazê-lo de forma mais direta, mais visível, mais punível. A manipulação feminina é social, emocional, narrativa. Ela raramente deixa provas, só deixa efeitos. E quem sente os efeitos é tratado como exagerado, fraco ou paranoico. Esse é o golpe final: invalidar a dor de quem foi afetado. Por isso, tantos homens saem dessas dinâmicas se sentindo quebrados, confusos, questionando a própria percepção. Gaslighting não é sempre intencional. Às vezes é estrutural. Quando o ambiente inteiro reforça que o problema está em você, não no padrão que você viveu, a dúvida se instala. E a dúvida corrói mais que a rejeição direta. Existe uma verdade simples e brutal. Quem controla o ritmo, controla o vínculo. Quem decide quando aproxima e quando afasta dita o tom emocional da relação. E quem dita o tom raramente é quem sofre mais. Sofre quem espera. Sofre quem tenta entender. Sofre quem acredita que clareza é uma obrigação compartilhada. No jogo real, clareza é poder cedido. E poucos cedem poder voluntariamente. Se isso tudo soa frio, é porque é. A realidade emocional não tem compromisso com conforto. Tem compromisso com funcionamento. E o que funciona continua sendo repetido, mesmo que machuque. Especialmente se machuca em silêncio. Ainda falta entender o ponto mais perigoso de todos: como esse padrão se disfarça de amor. E por que tantos homens confundem dor com profundidade emocional. Isso vem a seguir. A confusão entre dor e profundidade emocional é uma das armadilhas mais eficientes já normalizadas. Quanto mais instável a experiência, mais intensa ela parece. Quanto mais difícil de manter, mais valiosa é interpretada. O cérebro humano associa esforço com significado. Se dói, deve importar. Se exige sacrifício, deve ser amor. E assim, muitos homens passam anos presos a vínculos que não os nutrem, apenas os drenam, acreditando que estão vivendo algo raro, quando na verdade estão apenas sendo mantidos em estado de alerta. A mulher que domina esse jogo não precisa prometer nada. Ela só precisa sugerir. Um olhar que dura um segundo a mais. Uma frase ambígua. Um gesto de carinho seguido de distância. O cérebro masculino faz o resto. Ele projeta futuro, constrói narrativas, cria expectativas que nunca foram oficialmente oferecidas. Quando tudo desmorona, ela pode dizer com sinceridade: "Eu nunca prometi nada." E ela estará tecnicamente certa. A crueldade não está na mentira direta, mas na omissão estratégica. Esse tipo de dinâmica cria um homem hiperfocado. Ele começa a viver em função de pequenos sinais. Um emoji vira evento. Uma resposta rápida vira esperança. Um atraso vira ansiedade. Isso não é amor, é condicionamento. O mesmo mecanismo usado em jogos de azar, recompensa imprevisível, gera vício. Nunca saber quando virá a próxima dose mantém o jogador na mesa. Nunca saber quando virá o próximo gesto mantém o homem disponível. O mais perturbador é que, quando questionada, ela pode parecer genuinamente confusa. "Eu não entendo por que você se sente assim." E em muitos casos, ela realmente não entende, porque do ponto de vista dela, nada de errado aconteceu. Ela sentiu quando sentiu, se afastou quando quis, não fez nada além de seguir o próprio fluxo emocional. O problema é que esse fluxo sempre foi unilateral. Só um lado arcou com as consequências. Existe uma linha tênue entre espontaneidade e irresponsabilidade emocional. E essa linha é cruzada com frequência quando alguém se acostuma a ser desejado sem esforço proporcional. Quando a atenção vem fácil, ela perde valor moral. Quando validação é constante, empatia vira opcional. Não por maldade consciente, mas por desuso. Quem nunca precisou cuidar, não aprende a cuidar. Outro ponto que ninguém gosta de encarar. Muitas mulheres não respeitam homens que as colocam no centro da própria vida. Não porque isso seja errado, mas porque isso inverte uma lógica interna de valor. O que está sempre disponível parece substituível. O que tem vida própria parece escasso. Escassez gera valor. Valor gera desejo. Desejo sustenta o jogo. E assim, o homem que se doa demais perde exatamente aquilo que buscava. Isso cria um ciclo perverso. O homem aprende pela dor a se tornar mais frio, mais contido, mais estratégico. Não porque queira, mas porque percebe que a autenticidade emocional não é recompensada. A mulher, por sua vez, confirma a crença de que homens sensíveis não aguentam,
enquanto se envolve repetidamente com perfis mais distantes, mais duros, mais difíceis. Cada lado reforça o pior do outro, e ambos saem machucados, mas por razões diferentes. A crueldade mais profunda está no fato de que esse padrão é romantizado. Filmes, músicas, histórias reforçam a ideia de que amor verdadeiro é intenso, caótico, cheio de idas e vindas. Pouco se fala sobre amor calmo, previsível, seguro. Quando se fala, soa sem graça. O problema é que o sistema nervoso aprende a confundir ansiedade com paixão. E depois, quando encontra paz, sente vazio. Existe também o uso do passado como ferramenta. Histórias de traumas, de ex-relacionamentos abusivos, de dores antigas são compartilhadas no momento certo, não para criar intimidade real, mas para justificar comportamentos futuros. Eu sou assim por causa do que vivi. Isso cria tolerância antecipada. O homem passa a aceitar o inaceitável porque acredita estar sendo compreensivo. Empatia vira licença para desrespeito. E quando ele finalmente se cansa, quando começa a colocar limites, algo curioso acontece. Ela se aproxima. Não porque mudou, mas porque sentiu a perda de controle. O afastamento dele ativa medo. Medo de perder validação. Medo de não ser escolhida. Medo de ficar invisível. Então ela oferece exatamente aquilo que ele sempre quis. Por um tempo. Tempo suficiente para puxá-lo de volta. Depois, o ciclo recomeça. Isso não é amor. É regulação emocional feita às custas do outro. É usar pessoas como estabilizadores internos. Enquanto o outro está ali, ela se sente segura. Quando o outro ameaça sair, ela se sente em perigo. A solução não é se curar, é puxar de volta. E assim, ninguém cresce, só se repete. A parte mais amarga dessa verdade é que muitos homens sabem disso no fundo. Sentem que algo está errado, mas ignoram, porque admitir significa aceitar que investiram tempo, energia e emoção em algo que nunca teve intenção de reciprocidade real. E o ego prefere a ilusão à perda. Então eles continuam, esperam mais um pouco, tentam mais uma vez, se explicam melhor, dão mais espaço e afundam mais. Entender isso não transforma ninguém em pedra. Não é sobre virar frio ou cruel. É sobre parar de oferecer profundidade a quem só sabe operar na superfície emocional. É sobre reconhecer padrões antes que virem prisões. É sobre aceitar que nem toda conexão intensa é verdadeira e que nem toda dor é sinal de significado. Mas ainda existe algo mais sombrio nisso tudo. Algo que raramente é dito em voz alta. O prazer inconsciente em ser desejada sem precisar se comprometer. O poder silencioso de saber que alguém sofre por você. Isso não é exclusivo de mulheres, mas nelas é socialmente tolerado, até incentivado. Porque desejo feminino é tratado como algo sagrado, enquanto o desejo masculino é tratado como algo perigoso. E quando o poder não encontra limite moral claro, ele se expande, sempre. O próximo ponto toca exatamente nisso, como esse poder é normalizado, protegido e até celebrado. E por que questioná-lo é visto como ameaça? Questionar esse poder é visto como ameaça porque desmonta uma estrutura inteira de conforto psicológico. Quando algo beneficia um grupo por tempo suficiente, vira direito implícito. Não precisa ser declarado, só praticado. O poder emocional feminino foi sendo naturalizado como consequência da sensibilidade, da intuição, do direito de sentir. E qualquer tentativa de colocar limites nisso soa imediatamente como opressão. Não importa o argumento. A reação vem antes da reflexão. Existe uma blindagem social clara. A mulher pode dizer que está confusa, perdida em processo, e isso justifica quase qualquer comportamento. O homem, quando confuso, é imaturo. Quando inseguro, é fraco. Quando questiona, é controlador. Essa assimetria não é acidental. Ela garante que apenas um lado tem a licença emocional plena, enquanto o outro carrega o ônus da estabilidade. E estabilidade constante cansa. Cansa porque exige autocontrole sem reciprocidade. O mais perverso é que muitas mulheres realmente acreditam nessa narrativa. Acreditam que sentir é agir corretamente, que emoção valida comportamento, que intenção importa mais que impacto. E assim, alguém pode ser profundamente ferido e ainda assim ouvir que não foi por mal, como se a ausência de malícia anulasse consequência. Esse tipo de lógica seria inaceitável em qualquer outro contexto, mas no emocional vira padrão. Há também a teatralização da vulnerabilidade. Chorar, expor dores, falar de traumas cria uma aura de intocabilidade. Quem sofre não pode ser questionado. Quem foi ferido não pode ferir. Essa lógica emocional infantil protege comportamentos adultos destrutivos. O homem que aponta incoerências vira insensível. O que se afasta vira frio. O que se preserva vira egoísta. Sempre há uma narrativa pronta para culpá-lo. Enquanto isso, o prazer silencioso permanece. Ser desejada sem precisar se comprometer. Ser prioridade sem oferecer prioridade.
ser o centro emocional de alguém sem abrir mão da própria liberdade. Isso gera uma sensação de poder que raramente é admitida, mas profundamente sentida. E poder, quando não reconhecido, se torna inconsciente. Inconsciente, ele age sem freio moral. Existe um detalhe que quase ninguém observa. Muitas mulheres não querem perder o homem, mas também não querem escolhê-lo. Querem mantê-lo orbitando, disponível, mas não central, presente, mas não exigente, desejoso, mas não confiante demais. É uma posição confortável. Alimenta o ego sem gerar responsabilidade. E quando esse homem ameaça sair da órbita, a reação vem. Não de amor, mas de preservação de poder. Essa dinâmica cria homens emocionalmente fragmentados. Eles aprendem a se conter, a desconfiar do próprio impulso de se doar. Aprendem a medir palavras, esconder intenções, controlar afeto. Não porque querem manipular, mas porque perceberam que transparência os torna vulneráveis em um jogo que não é jogado de forma justa. O resultado é uma geração de homens fechados, irônicos, defensivos. E então a acusação surge. Os homens não sabem se comunicar. Sabem. Aprenderam que comunicação custa caro. O sistema se autoalimenta. Mulheres reclamam da frieza masculina sem reconhecer que puniram a abertura. Homens reclamam da instabilidade feminina sem reconhecer que se submeteram ao jogo por validação. Ambos erram, mas apenas um lado é constantemente isento de responsabilidade estrutural. O outro é chamado a evoluir. Existe uma crueldade específica no momento em que a mulher decide seguir em frente. Muitas vezes, ela já se desvinculou emocionalmente muito antes de comunicar qualquer coisa. Quando fala, já está resolvida. Para ela, é encerramento. Para ele, é ruptura abrupta. Ele ainda estava no meio do processo. Ela já tinha saído pela porta dos fundos. E quando ele reage com dor, ela se surpreende. Mas eu já tinha me afastado. Sim, sozinha, em silêncio. Isso não é maturidade emocional. É fuga de confronto. É evitar desconforto às custas do outro. Mas como o confronto é visto como algo masculino, evitá-lo parece virtude. A mulher que desaparece emocionalmente é vista como alguém que se priorizou. O homem que faz o mesmo é acusado de abandono. Duas ações iguais, leituras opostas. O ponto central que ninguém quer tocar é este. Responsabilidade emocional não é sentir muito, é considerar o impacto do que se faz enquanto se sente. E isso exige algo que poder raramente gosta de exercer. Limite. Limite próprio. Limite de ação. Limite de exploração do outro. Onde não há limite, há abuso potencial. Mesmo que venha embrulhado em sensibilidade. Quando um homem começa a enxergar isso, algo muda de forma irreversível. Ele deixa de romantizar instabilidade. Para de confundir intensidade com profundidade. Começa a perceber que paz não é tédio. É ausência de manipulação. E essa percepção o torna menos útil para jogos emocionais, menos reativo, menos previsível. E isso, curiosamente, o torna mais atraente, ou completamente descartável. Porque o jogo só funciona enquanto alguém aceita jogar sem conhecer as regras. Ainda falta falar sobre o momento final. A fase em que a mulher, ao perder o controle, reescreve a história. Onde o passado é revisado para que ela permaneça inocente e ele vire o vilão. É aí que a crueldade atinge o nível mais alto. E é aí que muitos homens perdem não apenas o vínculo, mas a própria narrativa sobre quem foram. Quando o controle escapa, a história muda. Não de forma explícita, mas sutil, progressiva, quase imperceptível. Conversas são reinterpretadas. Intenções são reescritas. Gestos que antes eram carinho, viram pressão. Silêncios que antes eram confusão, viram sinais de abuso emocional. O passado é reorganizado para que o presente faça sentido. E nesse novo roteiro, ela precisa continuar sendo a vítima. Não por maldade consciente, mas por sobrevivência psicológica. Ninguém suporta se ver como agente do próprio dano causado. Esse processo é devastador para quem está do outro lado. O homem começa a duvidar da própria memória, do próprio caráter, do próprio senso moral. Ele lembra de ter cuidado, de ter esperado, de ter respeitado, mas agora ouve que foi controlador, intenso demais, invasivo. Não existem provas objetivas, só versões. E versões emocionalmente carregadas sempre vencem, porque quem sente mais alto parece mais verdadeiro. A crueldade máxima está no isolamento narrativo. Amigos dela passam a vê-lo como problema. Pessoas que nunca ouviram o lado dele repetem palavras-chave: tóxico, narcisista, problemático. Não importa que ele nunca tenha gritado, ameaçado ou traído. O crime foi querer clareza. O erro foi se envolver demais. E em um mundo onde a intenção masculina é sempre suspeita, isso basta para condenação simbólica. Enquanto isso, ela segue em frente, às vezes rápido demais. Não porque não sentiu nada, mas porque precisa confirmar que a decisão foi certa. Um novo interesse serve como anestesia e validação.
Viu? Eu estou melhor agora. Melhor não significa mais íntegra, significa menos desconfortável. E desconforto emocional é algo que ela aprendeu a evitar, não a atravessar. Existe um prazer oculto nessa reescrita. O prazer de sair limpa, de preservar a própria imagem, de ser apoiada sem questionamento. Esse prazer raramente é admitido, mas é real. Porque quem controla a história controla a culpa. E quem controla a culpa dorme melhor à noite, mesmo que alguém tenha sido destruído no processo. O homem, por sua vez, fica com o silêncio, com a dúvida, com a sensação de que algo foi tirado dele além da relação. A própria versão de si. Ele se pergunta se exagerou, se foi fraco, se deveria ter sido mais duro, mais distante, menos humano. Essa autocrítica pode virar aprendizado ou virar cinismo. Muitos escolhem o cinismo, não porque querem, mas porque aprenderam que sentir custa caro. É aqui que nasce o homem frio. Não como vilão, mas como resposta. Ele não fecha o coração por ódio às mulheres, fecha por autopreservação. Ele para de acreditar em palavras bonitas, começa a observar padrões, responde menos, espera mais, investe só onde há reciprocidade clara. E isso muda completamente a dinâmica, porque o jogo emocional depende de reação. Sem reação não há controle. Algumas mulheres sentem isso imediatamente, sentem a perda de influência, tentam reativar o vínculo com mensagens inesperadas, nostalgia, promessas vagas. Outras simplesmente se afastam, chamando isso de falta de conexão. Em ambos os casos, o resultado é o mesmo. O homem deixa de ser útil emocionalmente. E quem não é útil é descartado. Não com ódio, mas com indiferença. A verdade que ninguém quer admitir é que amor saudável exige algo que muitos não querem oferecer. Responsabilidade. Responsabilidade de ser claro, de encerrar antes de confundir, de não alimentar expectativas que não pretende sustentar, de não usar o desejo do outro como espelho de autoestima. Isso exige maturidade real, não discurso terapêutico. Exige abrir mão de poder. E poder raramente é abandonado voluntariamente. O discurso moderno fala muito sobre empatia, mas pouco sobre limite. Fala sobre sentir, mas pouco sobre impacto. Fala sobre liberdade emocional, mas ignora o custo que essa liberdade impõe ao outro quando não há reciprocidade. E enquanto isso, homens continuam sendo treinados a engolir dor em silêncio, a não reclamar, a aguentar, até o dia em que não aguentam mais. Entender tudo isso não é um convite ao ódio, é um convite à lucidez, a parar de romantizar sofrimento, a reconhecer padrões antes que virem armadilhas, a perceber que nem toda mulher joga esse jogo, mas as que jogam contam com o fato de que poucos homens sabem identificá-lo. O silêncio é o maior aliado do sistema. A parte final é a mais difícil de aceitar. Muitas mulheres só respeitam homens que podem perder sem se destruir. Homens que não imploram por clareza, que não negociam dignidade por migalhas emocionais, que sabem ir embora sem fazer cena. Não porque isso seja bonito, mas porque isso quebra a lógica do controle. Quem não tem medo de perder não pode ser manipulado. E é por isso que esse tipo de verdade incomoda tanto, porque ela não pede que você odeie, pede que você veja. E ver, uma vez que acontece, muda tudo. Existe um erro comum que quase todo homem comete quando começa a enxergar esse padrão. Ele acha que a solução é jogar melhor, ser mais estratégico, mais distante, mais calculado, emular frieza, dosar respostas, criar escassez artificial. Por um tempo, isso até funciona. Gera atração, curiosidade, tensão, mas não resolve o problema central. Apenas muda o papel dentro do mesmo teatro. Troca-se a posição de quem reage pela posição de quem provoca. O jogo continua. Só muda quem sangra primeiro. O ponto que quase ninguém alcança é que o verdadeiro poder não está em controlar o outro, mas em não precisar controlar. Quando o homem deixa de depender da validação feminina para sustentar a própria identidade, algo quebra definitivamente. Ele não precisa punir com silêncio, não precisa provocar ciúme, não precisa manter mistério forçado. Ele simplesmente vive. E essa neutralidade é profundamente desconcertante para quem sempre operou em dinâmicas de estímulo e resposta. A mulher acostumada ao jogo sente isso como vazio. Não há alavanca emocional para puxar. Não há tensão para explorar. Não há culpa para ativar. Não há ansiedade do outro para regular o próprio estado interno. E então surge algo que ela evita a vida inteira. Confronto consigo mesma. Não com o homem, mas com o fato de que sem o reflexo do desejo alheio, sobra silêncio. E silêncio exige estrutura interna. Exige identidade que não dependa do impacto causado nos outros. É por isso que muitas relações terminam quando o homem amadurece emocionalmente. Não porque ele ficou pior, mas porque deixou de ser funcional para uma dinâmica baseada em desequilíbrio. Ele já não aceita migalhas.
Já não negocia clareza, já não interpreta confusão como profundidade. E isso torna a relação impossível para quem nunca aprendeu a amar sem vantagem. Existe um ressentimento silencioso que surge desse lado, não declarado, mas sentido. Ele mudou. Ele não é mais o mesmo. Ele ficou distante. Não, ele ficou inteiro. E pessoas inteiras não orbitam. Pessoas inteiras escolhem ou vão embora. Essa autonomia assusta porque elimina a zona cinzenta onde o poder emocional prospera. Outro ponto raramente discutido é como esse padrão é passado adiante. Mulheres ensinam outras mulheres, não de forma explícita, mas, por exemplo, comentários sutis, conselhos disfarçados de proteção. Não se entrega demais. Deixa ele correr atrás. Homem gosta de desafio. Tudo isso parece inofensivo, até inteligente, mas o efeito acumulado é a normalização da manipulação emocional como estratégia legítima de relacionamento. O fim nunca é conexão, é vantagem. Enquanto isso, homens ensinam outros homens a aguentar, a ter paciência, a entender o lado dela. Raramente ensinam a sair, raramente ensinam a recuar com dignidade, raramente ensinam que clareza não é algo que se implora, é algo que se exige ou se abandona. Essa assimetria pedagógica cria gerações de homens preparados para suportar e gerações de mulheres preparadas para testar limites sem consequências. A crueldade mais profunda não está nas ações isoladas, mas na repetição. Pessoas passam pela vida machucando e sendo machucadas sem nunca nomear o padrão. Cada nova relação começa com esperança e termina com o mesmo roteiro, ligeiramente ajustado. E quando alguém tenta quebrar o ciclo, é tratado como amargo, frio ou incapaz de amar. Porque amar, no imaginário coletivo, virou sinônimo de se perder. Existe uma mentira confortável que sustenta tudo isso. A ideia de que sofrimento emocional é prova de envolvimento verdadeiro. Não é. Muitas vezes é apenas sinal de ausência de limite. Amor saudável não exige vigilância constante, nem leitura obsessiva de sinais, nem medo permanente de perda. Isso é apego ansioso, não profundidade. Mas como isso foi romantizado, quem oferece caos oferece algo que parece intenso. E intensidade é confundida com verdade. Quando o homem finalmente entende isso, ele para de tentar ser escolhido, passa a escolher. E essa mudança interna é irreversível. Ele não se torna cruel, se torna seletivo, não se torna frio, se torna consistente, não se fecha para o afeto, se fecha para jogos, e isso o coloca em minoria, porque a maioria ainda confunde dor com amor e confusão com conexão. A mulher que encontra esse homem pode reagir de duas formas. Ou cresce junto, abrindo mão de vantagens emocionais e aprendendo a se responsabilizar pelo impacto que causa. Ou se afasta dizendo que faltou química. A química, nesse caso, era apenas a velha tensão de sempre. Sem ela, sobra algo mais raro: paz. E paz é estranha para quem sempre viveu em guerra emocional disfarçada de romance. O que vem a seguir é o ponto final do roteiro. A parte em que tudo se amarra. Onde fica claro por que essas verdades são tão atacadas, tão censuradas, tão ridicularizadas. Porque elas não pedem submissão, nem ódio, nem vingança. Pedem algo muito mais perigoso para o sistema: consciência. E consciência não pode ser manipulada por muito tempo. A consciência é perigosa porque ela interrompe ciclos sem precisar confrontá-los diretamente. Ela não grita, não acusa, não faz campanha. Ela simplesmente retira energia. E qualquer sistema que dependa de reação entra em colapso quando a reação some. É por isso que esse tipo de entendimento é tão combatido. Não porque seja falso, mas porque é inútil para quem vive de vantagem emocional. Quando um homem começa a perceber padrões, não em pessoas específicas, mas em comportamentos recorrentes, ele deixa de personalizar tudo. Para de achar que foi ele o problema. Para de tentar se adaptar a cada mudança de humor como se estivesse diante de algo sagrado e imprevisível. Ele passa a enxergar regularidades. E regularidades desmontam o mistério. Onde o mistério acaba, o controle diminui. Esse é o ponto em que o discurso moral entra em cena com força total. Termos são usados como armas simbólicas para neutralizar quem observa demais. Generalização, ressentimento, machismo. Palavras que encerram o debate sem discutir o conteúdo. Não importa se o que está sendo dito descreve padrões reais vividos por milhares de pessoas. O simples ato de nomear o jogo já é tratado como violência. Porque nomear tira o poder de quem se beneficia do silêncio. Há uma confusão proposital entre crítica de comportamento e ataque à identidade. Questionar dinâmicas emocionais vira automaticamente um ataque a um grupo inteiro. Isso impede qualquer análise honesta. Ninguém pode falar sobre padrões sem ser acusado de ódio. E onde não se pode falar, não se pode aprender. O resultado é a repetição eterna dos mesmos erros, protegidos por tabu. Enquanto isso, o mercado emocional cresce.
Terapias, conteúdos, discursos que reforçam a ideia de que sentir muito é virtude suficiente. Pouco se fala sobre responsabilidade, limite e reciprocidade. Muito se fala sobre se priorizar. Quase nada sobre o custo que isso impõe quando vira desculpa para não considerar o outro. Autocuidado sem ética vira egoísmo bem embalado. O homem que desperta para isso passa por uma fase difícil. Ele se sente deslocado. Não se encaixa mais nos jogos antigos, mas também não encontra facilmente relações baseadas em clareza real. Ele percebe que muita gente confunde intensidade com profundidade, drama com conexão, validação com amor. E ele já não consegue fingir que não vê. Isso gera solidão temporária. Não a solidão de quem foi rejeitado, mas a de quem recusou participar. Esse período é crucial. Muitos retrocedem aqui. Voltam para o caos conhecido porque a paz inicial parece vazia. O sistema nervoso ainda está viciado em altos e baixos. A ausência de conflito soa como falta de vida. É preciso tempo para recondicionar a percepção, para entender que tranquilidade não é ausência de emoção, é ausência de manipulação. Que estabilidade não é tédio, é segurança. Do outro lado, algumas mulheres também começam a despertar. Percebem que viver de impacto emocional cansa, que manter pessoas orbitando não constrói nada, que a tensão sem compromisso vira ruído. Essas mulheres enfrentam outro tipo de resistência, a de abandonar vantagens silenciosas. Crescer emocionalmente exige abrir mão de poder fácil, exige dizer não antes de confundir, exige encerrar antes de sugar, exige sustentar escolhas sem plateia. Quando dois adultos conscientes se encontram, algo raro acontece. Não há jogo, não há teste constante, não há necessidade de provar valor pela dor causada ou suportada. Existe escolha clara, presença consistente, comunicação sem espetáculo. Para quem viveu no caos, isso pode parecer estranho demais para durar, mas dura, justamente porque não depende de tensão artificial. O problema é que esse tipo de relação não gera histórias interessantes para serem contadas. Não alimenta narrativas dramáticas, não rende músicas intensas nem filmes cheios de reviravoltas. É silenciosa, e o silêncio não viraliza. Por isso, o caos continua sendo vendido como amor verdadeiro, enquanto a paz é tratada como falta de química. O sistema prefere pessoas confusas. Pessoas confusas consomem mais, buscam mais validação, produzem mais drama, são mais previsíveis em sua instabilidade. Consciência reduz consumo emocional, reduz dependência, reduz necessidade de aprovação externa. E isso ameaça não só dinâmicas pessoais, mas estruturas inteiras que vivem da carência. No fundo, tudo se resume a isso. Quem entende o próprio valor não aceita ser usado como regulador emocional de ninguém. Não aceita ambiguidade prolongada. Não aceita afeto condicionado. Não aceita migalhas travestidas de profundidade. E não precisa anunciar isso. Basta agir de acordo. A maioria não está pronta para lidar com pessoas assim. Porque pessoas assim não podem ser manipuladas, nem salvam, nem perseguem, nem imploram. Elas escolhem ou se retiram, sem espetáculo, sem vingança, sem necessidade de vencer. E é exatamente por isso que essas verdades incomodam tanto. Elas não oferecem um novo jogo, oferecem a saída. A parte 8 entra no fechamento psicológico final. Porque tantos homens resistem a aceitar tudo isso mesmo quando já enxergaram. E o que de fato muda quando eles param de lutar contra a realidade e passam a agir em alinhamento com ela. A resistência masculina a aceitar tudo isso não nasce da ignorância, mas do apego. Apego à esperança de que, se ele fizer do jeito certo, será finalmente visto, escolhido, valorizado. Apego à ideia de que amor é algo que se conquista por esforço contínuo. Apego à fantasia de que sofrimento é investimento que um dia retorna. Essa crença é confortável porque dá sentido à dor. Se a dor tem propósito, ela é tolerável. Se não tem, ela é apenas perda. Aceitar a realidade exige admitir algo que fere profundamente o ego, que muitas vezes não faltou esforço, faltou reciprocidade. E reciprocidade não se negocia. Ou existe, ou não existe. O homem que entende isso percebe que passou tempo demais tentando convencer alguém a enxergar o que nunca quis ver. Não por incapacidade, mas por conveniência. E conveniência emocional é inimiga da clareza. Outro motivo da resistência é o medo do vazio. Quando o homem abandona o jogo, sobra espaço. Espaço mental, emocional, temporal. E espaço assusta, porque obriga a olhar para si sem distrações, sem a narrativa do quase, sem a adrenalina da incerteza, sem a missão de salvar, conquistar ou decifrar alguém. Esse silêncio interno exige maturidade, exige identidade própria, exige aceitar que ninguém virá completar o que ele não construiu. Há também o peso social. O homem que para de insistir é visto como desistente.
O que coloca limites é visto como orgulhoso. O que se retira é visto como fraco. Existe uma expectativa cultural de que o homem persista, lute, prove, mesmo quando isso o destrói. Pouco se fala sobre a dignidade de ir embora. Pouco se ensina sobre a força de recuar. O heroísmo masculino ainda é medido pelo quanto ele suporta, não pelo quanto ele escolhe. Quando finalmente para de lutar contra o que é, algo curioso acontece. A realidade fica mais simples, não mais fácil, mas mais clara. Ele começa a distinguir interesse de conveniência, afeto de carência, conexão de química ansiosa. Ele percebe que quem quer estar perto não cria labirintos. Quem quer ficar não testa limites constantemente. Quem respeita não confunde. E isso elimina metade das possibilidades antes mesmo de começar. Essa clareza muda completamente a forma como ele se posiciona. Ele não entra em relações para preencher vazios, mas para compartilhar o que já tem. Não oferece profundidade a quem só sabe nadar na superfície. Não explica demais. Não se defende de acusações vagas. Não tenta ser entendido por quem não quer entender. Ele observa ações, não discursos. Consistência, não intensidade. Presença, não promessa. O efeito disso é imediato e desconcertante. Algumas mulheres reagem com estranhamento, outras com desafio, outras com indiferença, poucas com maturidade. Porque maturidade exige abrir mão de vantagens emocionais silenciosas. Exige sustentar escolhas sem plateia. Exige assumir impacto. E isso não é comum em um ambiente que recompensa emoção sem responsabilidade. O homem que atravessa essa fase percebe algo libertador. Ele não precisa mais ser desejado por todas. Não precisa ser validado por quem não o escolhe. Não precisa provar valor emocionalmente. Ele passa a escolher ambientes, pessoas e vínculos onde não precisa se reduzir para caber. Onde não precisa performar mistério nem suportar confusão. Onde pode ser claro sem ser punido. Isso não significa que ele nunca mais se machuca. Significa que ele se machuca menos e aprende mais rápido. Que não romantiza sinais de alerta. Que não transforma a ausência em desafio. Que não confunde ansiedade com paixão. Ele entende que o corpo avisa antes da mente. Que desconforto constante não é borboleta, é alarme. Existe um luto nessa transição. Luto pela versão antiga de si mesmo. Pela ingenuidade. Pela esperança cega. Pelas histórias que ele achou que viveria. Esse luto é necessário. Quem não o atravessa vira cínico. Quem o atravessa vira lúcido. A diferença é sutil, mas fundamental. O cínico desacredita do amor. O lúcido apenas escolhe melhor. O ponto mais difícil de aceitar é que muitas relações não falharam por falta de sentimento, mas por excesso de vantagem. Um lado sentia, o outro administrava. Um se expunha, o outro regulava. Um apostava, o outro observava. Isso não é parceria, é assimetria. E nenhuma assimetria emocional sustenta algo saudável por muito tempo. Quando o homem para de lutar contra essa verdade, ele para de se explicar para quem não está disposto a ouvir. Para de pedir lugar onde nunca houve espaço. Para de insistir em portas que sempre estiveram entreabertas apenas para manter sua mão ali. Ele entende que clareza não é prêmio, é pré-requisito. E isso nos leva à última parte, o fechamento inevitável. Onde tudo se resume em uma única escolha silenciosa. Continuar jogando para não ficar sozinho, ou ficar sozinho por um tempo para nunca mais ser jogado.